Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados advogados. A nenhuma outra entidade de classe profissional regulamentada, a lei atribuiu tantas responsabilidades institucionais projetadas para a cidadania como a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, além de ser órgão de representação, defesa, seleção e disciplina dos advogados, é entidade destinada preponderantemente à defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, além de pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E para falar sobre a contribuição da OAB para a sociedade piracicabana, hoje temos o prazer em receber em nosso programa o Dr. Cláudio Bini. Dr. Cláudio Bini é advogado, graduado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, atuante em Direito Civil e Empresarial e também na área tributária, com vasto currículo junto à OAB. Foi escrevente do então 3º Cartório de Notas e Ofício da Justiça. Na OAB foi secretário e presidente na gestão 93-95, conselheiro seccional nos anos 95 e 97 e nas gestões 2004-2006. Também conselheiro seccional nas gestões 2007-2009 e 2010-2012. Na seccional da OAB São Paulo, foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina nos anos 95 e 97. Foi membro da Comissão de Acompanhamento Legislativo no período de 2007 e 2009, da Comissão Processante 2007 e 2009, membro da 3ª Câmara Recursal de Ética no período de 2004 e 2012, da Comissão de Prerrogativas 2004-2012, da Comissão de Seleção e Inscrição no período de 2010 e 2012, presidente da Comissão de Assistência Judiciária em 2009 e presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Contas 2010-2012. E na OAB Prev atua no Conselho Fiscal desde a sua fundação. Como vai, Dr. Cláudio Bini? É um prazer tê-lo aqui conosco. Quero que o senhor sinta-se à vontade em nosso estúdio. Olá, Edenilton. É um prazer estar aqui com você esta noite, falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente perante os telespectadores do seu programa. E falar da Ordem é sempre um prazer para nós. O prazer é todo nosso. Nós falamos um pouco a respeito da função social da OAB. A OAB mantém com o órgão da administração pública algum vínculo funcional ou hierárquico? Edenilton, na verdade, nunca houve e não pode haver, evidentemente, nenhuma diferença entre os usuários, entre aqueles participantes do processo judicial. Não há nenhuma subordinação e não pode haver realmente. Por quê? Porque as partes têm que se degladiar com igualdade de condições, igualdade de situações, e para isso, certamente, que cada um defende, tem o seu papel no processo judicial, mas cada qual defendendo os seus pontos de vista, suas posições, mas é histórico que tem que haver, na verdade, uma síntese, tem que haver uma exposição, uma síntese e tem que haver uma conclusão. Cada um de nós, neste processo, tem uma função. Ao advogado cumpre expor a sua situação, cumpre expor aquilo que o cliente deseja, e aquele adverso, que seja o Ministério Público, cumpre opor a esse desejo, aquilo que tenha que expor, e ao magistrado cumpre julgar. Todos os três cumprem um papel importante para a sociedade. Esse papel qual é? Distribuir a justiça. E para isso somos todos iguais, por isso que não pode haver absolutamente nenhuma diferença com qualquer dos três.
Doutor Bini, o senhor foi conselheiro seccional da OAB nas gestões 95, 97, 2004, 2006, 2007 e 2009. E atualmente na gestão 2010, 2012. Qual é a função de um conselheiro seccional da OAB? Edenilton, o conselheiro seccional da Ordem, eu diria, fazendo uma certa analogia, que ele está para a OAB e para a subseção e para a região, assim como um deputado estaria para a Assembleia Legislativa Estadual. Todos os pleitos da região, ou da cidade, ou da subseção, no caso da Ordem, são levados ao Conselho Seccional e são, naturalmente, os pleitos levados e são advogados, vamos dizer assim, perante o Conselho Seccional da OAB e perante a diretoria do Conselho Seccional da OAB. Então, a representatividade no Conselho Seccional tem e deve ser muito grande. E o conselheiro seccional deve satisfações aos membros da sua subseção, como aos membros das subseções vizinhas, as quais ele naturalmente representa em assim sendo. Doutor Bini, quais os benefícios que a população piracicabana obteve com a vinda dessas instituições? Denilton, a vinda da Justiça Federal para Piracicaba, nós participamos ativamente deste processo àquela altura. Nós estávamos ocupando a presidência da subseção da OAB no período de 93 a 95. Havia a destinação de duas varas da Justiça Federal, já inclusive com juiz indicado, nomeado, etc., e com todo o quadro de pessoal já formado, com concurso feito, com posse ainda por ser tomada, mas com concursos realizados, e essas duas varas seriam instaladas lá em Limeira. Nós tomamos conhecimento àquela altura de que haveria essa instalação, da possibilidade dessa instalação em Limeira. Naquela altura também era procurador do município, o Dr. João Carcagnolo, era a gestão do prefeito Tami, e o Carcagnolo também tinha nos comunicado a respeito disso, a respeito dessa instalação em Limeira. Nós então iniciamos um movimento pela subseção no sentido de conseguir para Piracicaba pelo menos uma destas varas que seriam instaladas lá em Limeira que viesse para Piracicaba. Então, a OAB organizou um movimento junto à sociedade civil, com o prefeito, com o presidente da Câmara, com os juízes estaduais, com o Ministério Público Estadual, com o Conselho de Entidades Civis da época e algumas outras entidades. Organizamos uma caravana para ir a São Paulo, conversar com o então presidente do TRF3, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, era o doutor Américo Lacombe. Solicitamos na seccional paulista que designasse, que marcasse uma audiência com o presidente. Foi então designada essa audiência, foi marcada a audiência e fizemos uma caravana, onde todos fomos, todo esse pessoal foi ao presidente do tribunal pleitear essa instalação. Fomos muito bem recebidos pelo presidente do tribunal e o presidente do tribunal, levamos a ele alguns possíveis prédios onde nós poderíamos já, inclusive, instalar uma dessas unidades da Justiça Federal e fomos recebidos muito bem. Colocamos àquela altura já a situação de Piracicaba, já se falava já nesse projeto de navegabilidade do rio Tietê e de se tornar em Ártemis um porto, né, que pudesse vir essa represa, barragem, etc., que agora retorna essa discussão. E levamos tudo isso como pleito ao presidente do tribunal. Ele foi muito sensível a isso e na semana seguinte ele já marcou conosco uma visita a Piracicaba para ver os prédios que haviam aqui em Piracicaba disponíveis para essa instalação ou para possível averiguação. Nós recebemos aqui em Piracicaba na semana seguinte, junto com os representantes da sociedade civil, também o representante do prefeito, fomos visitar diversos prédios e o tribunal houve por bem escolher e achar que o então prédio onde estava o IAA, hoje ao lado lá da nossa Justiça do Trabalho, que seria o ideal, porque já era prédio destinado à União. Na verdade, pertencia àquela altura à Universidade Federal de São Carlos. E por força de um trabalho que foi feito junto a então
Procuradoria da Fazenda Nacional. Na época, o doutor Caibar Pereira Araújo foi um grande colaborador nosso nesse sentido. Conseguimos, então, desvincular da UFSCar aquele prédio para que fosse destinado à Justiça Federal de Piracicaba. Aí faltava mais alguma coisa sensível a isso, e que era exatamente, olha, nós vamos receber 1 ou 2 varas, etc., aqui em Piracicaba. O presidente do tribunal, dada uma situação política que existia em Limeira, porque havia uma situação especial lá, que não convém aqui dizer, mas havia uma situação especial, e em razão disso, destinou então que aquelas unidades da Justiça Federal seriam instaladas em Piracicaba. Mas ainda teve todo um trabalho por conta disso, porque aquele prédio onde estava o IAA, o antigo IAA, estava abandonado. Então nós tínhamos que reformar aquele prédio, e era grande, era muito grande lá o imóvel. E estava abandonado, com mato, etc., e nós precisávamos reformar. Então nós montamos um esquema na sociedade civil, onde o Banco do Brasil, foi aberta uma conta junto ao Banco do Brasil. Na época, inclusive, era então gerente ou subgerente do Banco Cidaab, que depois se tornou vereador, etc., mas trabalhamos todos juntos. O senhor Antônio Altafim, que era o presidente do Conselho das Entidades Civis, trabalhamos todos juntos na comunidade para conseguir recursos com as empresas para que pudéssemos trazer a Justiça Federal para Piracicaba. E assim foi feito. Foi um trabalho realmente muito interessante, foi um trabalho de peso na cidade àquela altura, porque foi algo inusitado, né? Nós que fomos lá em São Paulo procurar ver se a gente trazia uma unidade da Justiça Federal, acabamos trazendo as 2, e Limeira ficou sem Justiça Federal e é obrigado a vir hoje aqui para Piracicaba. Então, esse é um trabalho que eu relembro com muita satisfação. Foi um trabalho que envolveu a sociedade de Piracicaba, foi um trabalho que envolveu prefeitura, câmara, entidades civis, e havia uma sinergia de pensamento àquela altura para trazer a Justiça Federal para cá. E isso, de fato, é muito gratificante, né? E para todos nós, com certeza, foi muito gratificante. Tá? E com a vinda da Justiça Federal para Piracicaba, a OAB, de certa forma, também contribuiu para a vinda de outras instituições, não é? Sem dúvida, Denilton. Esse era exatamente o intuito do nosso trabalho, né? Nós sabíamos que a vinda da Justiça Federal para Piracicaba representava e representa, como representou, a vinda de outras instituições no âmbito federal. Veja, àquela altura nós tínhamos em Piracicaba um posto da Receita Federal. Hoje nós passamos a ter uma delegacia da Receita Federal. Nós tínhamos um posto avançado, vamos dizer assim, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Hoje nós temos uma seccional da Procuradoria da Fazenda Nacional e da União. Nós temos com isso também o Ministério Público da União, que veio para cá exatamente por força da vinda da Justiça Federal. Nós temos hoje a Delegacia da Receita Federal, a Delegacia Federal, que cuida dos crimes no âmbito federal, que trouxe também, com isso, uma certa estabilidade, porque à época também já se falava em crimes de tráfico de entorpecentes, armas, etc., que começavam a surgir. E a vinda da Polícia Federal também tratou, de uma certa forma, da segurança para Piracicaba. Tudo isso consequência desse ato. Por isso que a gente lembra disso com muita satisfação, com muito prazer, e todos, como eu disse, que participaram daquilo. Tá? No que a OAB Piracicaba contribuiu para a melhoria das unidades do Judiciário? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Cupim do Tchê. Churrascaria com self-service e rodízio. Grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência, 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100.
FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você. Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376. Estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. E hoje estamos recebendo a visita do Dr. Cláudio Bini. Dr. Cláudio Bini é advogado, com atuação nas áreas civil, empresarial e tributário, falando hoje sobre a contribuição da OAB para a sociedade piracicabana. E a pergunta, antes do intervalo a ser respondida, é a seguinte: no que a OAB Piracicaba contribuiu para a melhoria das unidades do Judiciário? Denilton, toda vez que o Judiciário pleiteia alguma coisa ao Tribunal de Justiça, no sentido de aumento de pessoal, aumento de unidades da Justiça aqui em Piracicaba ou em qualquer região, a OAB normalmente acaba sendo consultada. Até porque a OAB tem esta representatividade da sociedade local, até por força da própria legislação, como você bem colocou logo no início. Então, toda vez que vai haver uma melhoria, é preciso que estejamos todos congregados, todos unidos, todos juntos, para que possamos ter força perante as instituições respectivas. No caso, o Tribunal de Justiça. Então, quando vai instalar aqui uma vara, ora a OAB pleiteia e consegue junto com os magistrados, ora os próprios magistrados, pelo excesso de serviço, pelas reclamações ou coisa assim, acabam atendendo e colocando também a OAB em prol disso tudo e congregando junto com a OAB e conquistando junto com a OAB. Enfim, a sociedade é que ganha com isso. Então, toda vez que há um pleito dessa natureza, a OAB normalmente é consultada ou participa como colaboradora ou pleiteia diretamente perante o tribunal e perante as autoridades. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu acho que muitos advogados, se não todos, gostariam de saber a resposta. Em relação às 3 varas de família e sucessões, usuários reclamam da morosidade no atendimento. O que poderá ser feito e a OAB tem pleiteado alguma melhoria nesse sentido? Denilton, na verdade, muitos nos perguntam sobre isso, a pergunta é excelente e oportuna, porque o Tribunal de Justiça, às vezes, tem posições
que vão naturalmente por força do seu próprio orçamento, né? Que cada presidente do Tribunal de Justiça que entra, naturalmente quer empreender aquilo que ele possa fazer no sentido de melhorar o atendimento da jurisdição do Estado. Àquela altura, na instalação, foi uma tentativa do Tribunal de Justiça no sentido de melhorar o atendimento. A tentativa qual foi? Havia pouco dinheiro, havia uma situação emergencial, algumas comarcas reclamavam evidentemente do atendimento e continuam reclamando até hoje, porque não havia um número de varas suficientes. E não havia gente suficiente, não havia serventuário, não havia concurso aberto para isso. Então o tribunal queria aproveitar e diminuir o custo disso e poder fazer uma instalação adequada de um número de varas para uma tentativa de agilizar o trâmite dos processos. É uma tentativa que foi feita, infelizmente está aí, a gente está vendo, todos veem que aquilo é impossível de dar conta e é possível o atendimento, é uma reclamação não só de Piracicaba, mas em todos os lugares onde houve essa instalação concentrada de 3 varas ou 2 varas num mesmo cartório, e isso infelizmente não deu certo. É natural que esse pleito já foi levado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a ordem já está atenta a isso, não só a subseção de Piracicaba, como a seccional paulista da OAB. Esse pleito é diuturno e nós pretendemos, em curto prazo de tempo, resolver estes problemas nas diversas comarcas onde existe. O problema é que isso passa por concurso puro. Evidente que são 3 unidades judiciárias, 3 varas e um cartório. Nós temos que ter 3 cartórios para cada vara. E isso passa por concurso, tem que ser naturalmente criados os cargos, tem que haver o concurso para se colocar isso, e o Estado, a gente tem visto diariamente aí, não tem verba para isso. Essa é uma outra briga, inclusive, que é a da verba, que a OAB participa disso e tenta diuturnamente conseguir recursos para o Judiciário. Uma vez que o senhor também já foi presidente da Comissão da Assistência Judiciária em 2009, gostaria que falasse brevemente como funciona a assistência judiciária e o que acha da atual discussão da proposta de mudança da gestão do convênio de assistência judiciária da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça e Cidadania. E o que haveria de melhora para a população e advogados? Nós permanecemos na presidência da Comissão de Assistência Judiciária durante um período de aproximadamente 6 meses, era um período de transição, e pudemos notar o tratamento que era dispensado ao convênio da assistência judiciária. O que aconteceu é que aquele convênio que era mantido lá atrás com a Procuradoria do Estado, com a criação da Defensoria Pública, passou para a gestão da Defensoria Pública do Estado. Ocorre que a Defensoria, desde o início, cria inúmeros empecilhos à atividade do convênio com a OAB. A Constituição do Estado recebeu uma emenda constitucional, uma emenda constitucional e depois uma lei complementar, onde há a determinação de que o convênio tem que ser feito com a Ordem dos Advogados do Brasil. E a Defensoria começou a fazer convênios com diversas faculdades de direito, desvirtuando aquele objetivo inicial e a própria lei. E isso, inclusive, foi objeto de ação judicial, que está em andamento ainda, e vamos ver o que é que vai acontecer. Paralelamente a isso, iniciou-se, então, a instalação das diversas unidades da Defensoria Pública no Estado. Acontece que a Defensoria tem cerca de 300, 400 defensores públicos. E o Estado não tem verba para nomeações e para novos concursos, etc. Isso, naturalmente, vai acontecer ao longo do tempo. Eu acho muito difícil que a Defensoria, com 400 defensores, consiga fazer o trabalho de cerca de 50 mil advogados que prestam assistência judiciária. Dizer que com 400 advogados vai atender o Estado inteiro sem dúvida, é um disparate. De qualquer forma, o que é que acontece? O que isso melhora para a população ou não? A grande verdade é que a Defensoria Pública, ela recebe uma verba, que é a verba da assistência judiciária, que é uma verba destinada ao judiciário, é verba destinada ao atendimento do carente. E esta verba não estava, naturalmente, sendo destinada apenas para o carente. A título de, vamos dizer,
instrumentar a Defensoria Pública, iniciou-se então a compra de material, a compra de equipamentos, etc. E isso começou naturalmente a ter não vou dizer um desvio, porque essa é uma palavra que não é isso que acontece, mas aquela verba que era destinada ao carente não está sendo destinada ao atendimento do carente. Que o atendimento do carente, quem faz é o advogado ou o defensor público na unidade onde está. Com isso, se fez necessário, face a essa antagonia que existe atualmente, fez-se necessário que a OAB propusesse realmente um projeto de lei no Estado para que aquela verba destinada à Defensoria, que é a verba do Judiciário, passe à gestão não mais da Secretaria de Justiça, e sim da Secretaria específica, para que possamos, então, fazer com que aquela verba seja destinada àqueles que efetivamente trabalham para a população. No que isso beneficia? São 50 mil advogados trabalhando para a população carente. Esse é o benefício da população carente, ao contrário de 400 defensores públicos que certamente não dão um atendimento adequado. Isso a gente vê aqui em Piracicaba. Já começa com atendimento de estagiário, não tem horário para atender, tem que pegar a senha de não sei quanto, tem que chegar a tal hora, sexta-feira não tem atendimento, é essa a diferença. Tá? Uma última pergunta. Uma vez que o seu mandato de conselheiro seccional da OAB termina no final de 2012, quais são os projetos para o próximo ano? Existem, Edenilton, inúmeros projetos que a gente tem na cabeça e que gostaria de colocar em prática, mas eu diria que hoje o maior projeto nosso é dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito lá de trás. São 9 anos aí de trabalho perante o Conselho Seccional, 9 anos acompanhando aqui as diretorias da subseção. É um trabalho conjunto, todos que passaram por aí deram a sua colaboração. Quer dizer, recentemente nós tivemos aí a vinda do Conselho de Prerrogativas, nós temos que dar continuidade a esse trabalho, que prerrogativas é o que interessa para o advogado, é o que interessa para a cidadania, nós estamos atentos a isso e vamos continuar atentos a isso, e os demais projetos, naturalmente, que nós temos que colocar em pauta daqui para frente, já que nós temos aí Tribunal de Ética, nós temos a ESA, nós temos uma faculdade da ESA praticamente, né, para se fazer, para se montar aqui em Piracicaba. É um pleito que a gente está tentando trazer, mas isso é papo por um outro dia, certamente, para algum colega que venha aqui falar sobre o assunto. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado, Torbini, pela sua participação, pela sua brilhante participação. Eu que agradeço, Edenilton, a primazia de estar aqui com você nesse momento, fazendo essa exposição. É sempre um prazer falar da Ordem. Agradeço aí aos telespectadores que nos veem aí pelo seu programa e agradecer realmente a todos os senhores e dizer que é muito gratificante estar aqui com você. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que têm carinhosamente enviado muitos e-mails com preciosas sugestões de temas para as futuras entrevistas. E dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. Cupim do Tchê, churrascaria com self-service e rodízio, grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência, 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100.
FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você. Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376.